meus amigos, bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, matéria de extrema importância para o nosso concurso que vai vir aí, que é o de escrevente do Tribunal de Justiça. Mais uma vez eu vou pedir para que vocês leiam a lei, pessoal. Prova cai letra de lei e se vocês não fizerem essa leitura na casa de vocês, olha, tô profetizando aqui, pessoal, não vai dar, hein? Só se vocês fizerem a leitura em casa, eu tenho certeza que vocês vão responder com a maior facilidade, tá bom? Vamos lá, então, hoje a gente vai falar sobre as penalidades, gente. Penalidades. Esse estatuto prevê 6 tipos de penalidades administrativas, tá certo? 6 tipos. São penalidades administrativas, tá bom? Por faltas disciplinares. Vamos lá, venham aqui comigo na tela para a gente ver quais são essas penas. Então, penas disciplinares. Repreensão, suspensão, temos a multa, temos também a demissão a bem do serviço público, e é aqui que vocês têm que tomar muito cuidado, não confundir a demissão com a demissão a bem do serviço público, a gente vai estudar. E, por fim, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. A aplicação de cada uma dessas penas, pessoal, vai variar de acordo com a natureza e a gravidade da infração cometida pelo funcionário, tá certo? Então, agora a gente vai falar de cada uma dessas penas. Bom, pessoal, a repreensão é a mais leve das penas, tá bom? É a pena mais leve que nós temos aqui. Ela serve como um puxão de orelha, tá certo? É como se fosse uma advertência mesmo. Então, ela será feita por escrito e a pessoa irá lá anotar no prontuário deste funcionário público que ele foi repreendido, tá certo? Como se fosse aquelas advertências que a gente tomava na escola, sabe, na nossa agenda. É a mesma coisa. A repreensão será utilizada nos casos de indisciplina e também na falta do cumprimento dos deveres, ok? Repreensão mais leve, como se fosse uma advertência feita por escrito, nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento de deveres. Tranquilo, pessoal? A próxima pena que nós temos é a pena de suspensão, tá certo? A pena de suspensão é um pouco mais grave. Ela afasta o funcionário público da sua atividade, do seu cargo, tá certo? E, através desse afastamento, este funcionário, ele perde todos os direitos e vantagens deste cargo, tá certo? Então, a suspensão é o afastamento do servidor do seu cargo, perdendo todos os direitos e as vantagens do cargo. A suspensão, pessoal, o prazo máximo dela deverá ser de 90 dias. Prazo máximo, tá bom? Então, pode ser menos. Só não pode ultrapassar 90 dias, tá certo? Quando é aplicada a suspensão? Pessoal, na reincidência nos casos de repreensão e também nos casos de falta grave, tá certo? Suspensão, caso o funcionário reincida nas causas de repreensão e no caso de falta grave, tá certo? Só que aqui na suspensão, pessoal, tem um detalhe. A suspensão, ela poderá ser convertida em multa, tá certo? Como? Como isso é feito, pessoal? É aplicada a pena de suspensão, só que ao invés de afastar o funcionário do cargo, ele continuará em atividade, tá certo? Ele continua trabalhando normalmente, porém, ele vai ganhar metade do salário, tá certo? Isso vai durar durante todo o tempo estipulado para a pena de suspensão. Eu falei para vocês que a pena de suspensão durava no máximo 90 dias. Imaginem vocês que foi aplicada a pena de 90 dias. Então, durante esses 90 dias... No caso da suspensão ser convertida em multa, durante esses 90 dias, o funcionário continuará em atividade, porém receberá a metade do salário, tá bom, pessoal? Então, prestem atenção. A outra pena que nós temos é a multa. É isso mesmo. É possível aqui, no Estatuto
dos funcionários do Estado de São Paulo, que a multa seja aplicada de forma direta, tá certo? O valor dela vai variar caso a caso, vai ficar a critério da administração pública, vai depender de qual infração praticar o funcionário, tá certo? Ela pode ser aplicada diretamente, sem participar aí da conversão da suspensão em multa, tá certo? Outra pena que nós temos é a pena de demissão, pessoal. Pena de demissão é com certeza a pena mais grave, uma das penas mais graves que a gente tem, tá certo? A pena de demissão está prevista lá no artigo 256 do Estatuto. Venham aqui comigo na tela para a gente ler. Será aplicada a pena de demissão nos casos de abandono de cargo, procedimento irregular de natureza grave, ineficiência no serviço, aplicação indevida de dinheiros públicos e ausência ao serviço sem causa justificável. Olha aqui, injustificado, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, causa justificada não tem problema. Por mais de 45 dias, interpoladamente durante um ano. Interpoladamente, pessoal, significa que não é consecutivo, tá certo? Esses 45 dias que o funcionário faltou estão espalhados durante esse um ano, tá certo? Não são 45 dias consecutivos. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque o abandono de cargo que é o inciso 1 aqui do nosso artigo, nada mais é do que a falta consecutiva por 30 dias desse funcionário público, tá certo? Por mais de 30 dias. Então, caso esse funcionário ele falte por mais de 30 dias consecutivos, sem justificativa, é claro, aí será abandono de cargo, tá bom? 30 dias consecutivos, abandono de cargo, 45 dias interpoladamente durante um ano, aí nós temos também essa previsão no inciso 5, tá certo? Pessoal, em relação ao inciso 2, que fala sobre o procedimento irregular de natureza grave e que justifica a demissão, pode ser que este procedimento grave ele tenha ocorrido mesmo fora do exercício da função, tá certo? Então, justifica a demissão o procedimento irregular grave, mesmo que tenha ocorrido fora do exercício da função deste servidor, ok? E mais um detalhe aqui nesse artigo, pessoal. O inciso 3 fala o seguinte: será demitido aquele funcionário por ineficiência no serviço. Ineficiência, pessoal, o funcionário ineficiente é aquele funcionário que não atinge os resultados pretendidos, tá certo? Porém, aqui nós temos um detalhe, gente. Antes dele ser demitido, a administração pública, o Estado, irá readaptar este funcionário a outro cargo, irá colocá-lo em outro cargo para ver se ele se dá melhor no desempenho de outras funções, tá certo? Então, a demissão ela não é feita de forma direta. Primeiro, existe uma readaptação deste funcionário em outro cargo, mas aí, se ele ainda continuar ineficiente, aí sim, ele será demitido, tá bom, gente? Muito bem. Agora a gente vai passar para outra pena, que é a demissão a bem do serviço público. Pessoal, a demissão a bem do serviço público está previsto no artigo 257 e é a que detém o maior rol de infrações, tá certo? É a que detém o maior rol de infrações. Então, eu peço para que vocês leiam. Eu fiz uma tabelinha aqui que eu organizei de forma sistemática o artigo inteiro, né, os incisos, para facilitar a memorização de vocês de quais infrações servem à punição de demissão a bem do serviço público. Pessoal, eu sei que eu já falei, mas a leitura é muito importante, porque a prova, geralmente, ela pergunta o seguinte: é punido com demissão a bem do serviço público? E as alternativas são exatamente as situações que nós lemos aqui nesses artigos, são os incisos, tá certo? Por isso que é muito importante que vocês saibam quais penas são aplicadas a quais situações, porque isso sempre cai, tá bom, gente?
Então, venham comigo aqui, eu não vou ler por completo essa tabela, mas eu quero que vocês deem um pause aí no vídeo e leiam em casa e também copiem essa tabela, copiem à mão, tá certo? Para facilitar aí a memorização. Então, vamos lá. Demissão a bem do serviço público. Primeira coluna aqui, gente, por prática de crimes. Então, nós temos esses incisos que prevêem vários crimes. Crimes contra a administração pública, fé pública, advocacia administrativa, apresentar com dolo declaração falsa, crime hediondo, tortura, crime contra o sistema financeiro, tá certo? Então, por prática de crimes. Aqui na segunda coluna, pessoal, por atos relacionados a dinheiro. Então, nós temos lesar o patrimônio ou os cofres públicos, receber ou solicitar propina, pedir empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores, tá certo? Atos relacionados a dinheiro. E por fim, a última coluna aqui, por condutas pessoais e administrativas. Então, incontinência pública escandalosa, revelar segredos, insubordinação, praticar ofensas físicas ou praticar ato de improbidade. Improbidade a gente também vai estudar, tá certo? Então, essa tabelinha aqui vai ajudar bastante vocês a memorizar quais são as situações puníveis com demissão a bem do serviço público. Muito bem, agora vocês me perguntam qual que é a diferença entre demissão normal ou demissão a bem do serviço público. Qual que é a diferença entre essas duas demissões, pessoal? É tranquilo. Quando a pessoa é demitida, gente, ela, para voltar ao serviço público, lógico, através de novo concurso, né? A pessoa deve prestar um novo concurso, ela deve esperar um tempo, tá certo? A pessoa é demitida e ela deve esperar um tempo até que ela possa prestar um novo concurso e possa voltar ao serviço público. A diferença é quanto tempo a pessoa deve esperar. A diferença entre a demissão e a demissão a bem do serviço público é exatamente quanto tempo a pessoa deve esperar para prestar novo concurso. No caso da demissão, pessoal, a pessoa, esse funcionário demitido, deve esperar 5 anos para que possa retornar ao serviço público. Se for demissão, o funcionário deve esperar 5 anos para voltar ao serviço público. Se for demissão a bem do serviço público, aí o prazo aumenta para 10 anos, tá certo? 10 anos, porque é lógico, as situações que justificaram a demissão a bem do serviço público são situações bem mais graves, inclusive prática de crimes, tá certo? Então, 5 anos demissão, 10 anos demissão a bem do serviço público. E por fim, a última penalidade que nós temos é a cassação de aposentadoria e disponibilidade. O que acontece, pessoal? Aqui, a infração cometida pelo funcionário público, ela é feita durante a sua atividade, enquanto o funcionário trabalhava, enquanto ele era ativo. Porém, foi descoberta somente após a sua aposentadoria, tá certo? A infração do funcionário é descoberta após a sua aposentadoria. E então, quais são as situações que justificam a penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade? Venham aqui comigo na tela, olhem só. Primeira situação. Se esse funcionário praticou ato punível com demissão ou demissão a bem do serviço público enquanto estava em atividade. Então, são esses casos que a gente acabou de estudar. Também, se descoberto após a aposentadoria, será punível aqui com a cassação. Segunda situação, que o funcionário foi investido no cargo ou na função de forma ilegal, tá certo? Ele está lá no cargo de forma ilegal, por exemplo, ele não prestou concurso. Terceira situação, que aceitou representação de Estado estrangeiro sem autorização do presidente da República. E, por fim, que praticou usura, tá certo? São essas 4 situações em que a pessoa poderá ser punida com a cassação. Muito bem, pessoal. A competência para a aplicação dessas penas está prevista lá no artigo 260 da lei, que eu vou pedir que vocês leiam em casa. A competência para a aplicação está no artigo 260 deste estatuto.
Tudo bem, agora seguindo com a matéria, nós vamos falar sobre a prescrição. Qual é o prazo que o Estado tem para punir esse agente? Qual o prazo que o Estado tem para punir o funcionário público? Pessoal, se a penalidade for de repreensão, suspensão ou multa, o prazo será de 2 anos, tá certo? Passou de 2 anos, acabou, não vai mais punir o agente. Então, repreensão, suspensão, multa, prazo de 2 anos, ok? E para o resto, no caso de demissão, demissão a bem do serviço público ou cassação, aí o prazo será de 5 anos, ok? 2 anos e 5 anos. Lógico, 5 anos, porque afinal de contas, os casos de demissão a bem do serviço público e cassação são casos mais graves. Agora tem um detalhe, se o ato praticado pelo agente, pelo funcionário público, também for considerado crime, aí nesses casos, pessoal, o prazo prescricional será aquele previsto lá na lei penal. Se o ato praticado pelo funcionário for infração administrativa e infração criminal, o prazo prescricional será aquele previsto na lei penal, desde que o prazo previsto na lei penal seja superior a 5 anos, tá certo? Então, será aplicado o prazo prescricional previsto na lei penal, desde que este prazo seja superior a 5 anos. Lógico, né, gente? Porque aqui no âmbito administrativo nós temos o prazo prescricional de 5 anos, no caso de demissão a bem do serviço público, que são as situações que envolvem crimes. Por isso mesmo que não se aplica o prazo da lei penal caso ela seja menor de 5 anos, deve ser sempre superior, ok? Tranquilo, né, gente? Muito bem. E esse prazo prescricional, ele é contado do dia que o ato foi praticado, ou nos casos de permanência e continuidade, no caso da infração ser permanente ou contínua, aí o prazo inicia-se da cessação da permanência e da continuidade nos mesmos moldes que a gente tem no direito penal, tá certo? E última coisa, pessoal, existe aqui uma autonomia entre as penalidades, tá certo? A penalidade administrativa, que são essas que a gente acabou de ver, a penalidade criminal e a penalidade civil são autônomas. O que significa isso? Elas podem ser aplicadas tanto em conjunto como também em separado, tá certo? Não é porque a pessoa foi absolvida no âmbito administrativo que ela não vai ser acusada no âmbito civil, tá certo? Só que tem um detalhe, gente. Existem duas situações que o âmbito, a esfera penal vincula a esfera administrativa e a esfera civil. Quais são essas duas situações? Se o funcionário foi absolvido por negativa de autoria, não foi ele que cometeu o crime, ou por inexistência de fato, o fato não ocorreu. É lógico, né, pessoal, pelo amor de Deus, se não foi ele que cometeu e se o fato sequer existiu, é lógico que não vai haver penalidade nem no âmbito penal, nem administrativo e nem civil, né? É claro. Mas é isso que vocês têm que prestar atenção, gente. Geralmente as provas falam o seguinte, caso o agente tenha sido absolvido por atipicidade no âmbito penal, aí ele será absolvido também no âmbito administrativo. É lógico que não. Existem infrações administrativas que não são crimes. Então, mesmo que ele tenha sido absolvido por atipicidade da situação, mesmo que aquela situação não seja crime, ele pode ainda ser punido no âmbito administrativo e civil. Então, prestem atenção, tá bom? São só essas duas situações, inexistência de fato e negativa de autoria. Muito bem, e caso isso aconteça, ele vai ser reintegrado se ele for absolvido, ele vai ser reintegrado ao serviço público com o direito a todas as vantagens aí do seu cargo. E por fim, pessoal, essas penalidades aí, elas serão aplicadas
através do processo administrativo disciplinar ou através de sindicância, que é o tema da nossa próxima aula, que eu espero vocês lá. Até a próxima!